Eu queria fazer um exercício de reflexão com você nesse momento. Eu quero que você pense agora qual é a pessoa mais importante da sua vida. E se você pensou a sua mãe, seu filho, seu tio, enfim, eu quero que você repense, porque a ideia aqui não é pensar em alguém da sua família, alguém que você conhece desde que você nasceu, mas sim uma pessoa que você conheceu de alguma forma. Agora que você já tem aí essa pessoa em mente, eu quero que você pense como isso aconteceu, como vocês se conheceram, qual era a ocasião, quais são as pessoas que estavam lá e principalmente como você abordou essa pessoa. Talvez não foi você que abordou essa pessoa, talvez ela te abordou, talvez vocês foram apresentados um ao outro, mas não importa. O importante aqui é que você se lembre desses momentos em que você abordou uma pessoa e essa pessoa se tornou alguém importante na sua vida. E talvez se você analisar as pessoas ao seu redor e pessoas importantes, você vai perceber que tudo começou de um momento em que você abordou ela ou que ela te abordou. Ou seja, tá mais do que claro que abordar pessoas pode trazer oportunidades incríveis e pessoas incríveis para a nossa vida. E óbvio que tendo essas pessoas na sua vida, coisas maravilhosas podem acontecer. Como, por exemplo, você ter uma amizade para o resto da sua vida, uma amizade verdadeira. Ou, por exemplo, você entrando na empresa que você tanto queria trabalhar porque essa pessoa conseguiu te indicar para uma posição que estava em aberto ali. Ou, quem sabe, você se tornar sócio dessa pessoa e ali construírem juntos um novo sonho, uma nova empresa que vai ajudar milhares de pessoas. Ou seja, o que fica claro aqui é que essa simples atitude de abordar uma pessoa desconhecida pode trazer para a gente oportunidades incríveis no futuro. Mas a gente sabe que isso é um grande desafio para muitas pessoas, principalmente se você é aquela pessoa mais tímida, mais introspectiva, que fica na sua. E o pior de tudo é que talvez você até saiba que isso é um problema, você sabe que abordar é muito importante e que se você abordar você vai trazer oportunidades para a sua vida dali para frente, mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, você não consegue, tem algo que te trava, tem algo que te impede de dar esse primeiro passo e abordar pessoas que você nunca viu na vida. Então eu tô aqui para te dar 5 dicas simples que você pode aplicar para você conseguir fazer essa primeira abordagem, principalmente se você for uma pessoa mais tímida. A dica número 1 é você elevar o seu nível de energia, ou seja, aqui a palavra-chave é entusiasmo. Quando você vai conversar com uma pessoa, uma coisa que ajuda bastante é você estar entusiasmada, ou seja, você está ali com vontade de verdade de conversar, de conhecer aquela pessoa e demonstrar essa vontade quando você for fazer essa primeira abordagem. Até porque, quando a gente conversa com outras pessoas pela primeira vez, ela vai ter uma visão única da gente e que isso pode até ser desconstruído, mas é aquela primeira impressão que vai ficar. E essa primeira impressão pode ser muito positiva se você chegar já fazendo uma abordagem positiva. Você estando com um semblante positivo de que você está bem, está gostando ali de fazer aquela abordagem. E aqui um ponto de cuidado muito importante. Se você já é naturalmente aquela pessoa mais fechada, com um semblante mais fechado, você não precisa deixar de ser você, você não precisa ser extremamente sorridente. Basta você demonstrar ao seu modo um pouco mais de entusiasmo do que o normal. Se você já é uma pessoa super sorridente, você talvez não necessariamente tenha que fazer um grande esforço para que isso aconteça, porque isso é natural para você. Mas, se você é uma pessoa tímida, talvez você já seja uma pessoa mais com uma cara mais fechada, mais tranquila, e você, quando for abordar essa pessoa, você pode fazer isso de uma forma mais leve, mais serena. E como você faz isso? Principalmente através das suas expressões faciais, demonstrando que você está contente de estar ali abordando essa pessoa. Tá, e você deve até estar se perguntando, tá, legal, Alisson, mas e o que eu vou falar? Eu posso até estar com uma energia muito boa, mas afinal de contas, o que eu vou falar nesse primeiro contato com essa pessoa? Então aqui eu já trago a segunda dica, que é você puxar assunto com essa pessoa utilizando a ocasião em que você está.
Então vamos imaginar que você está num evento, uma palestra de vendas. E a palestra vai acontecer daqui a pouco, mas você está lá naquele momento ainda fazendo um networking, tem os comes e bebes ali, e aí naquele momento você encontra uma pessoa que você gostaria de fazer essa abordagem. Nesse caso, você pode, por exemplo, abordar essa pessoa desse jeito. Oi fulano, tudo bem? E aí, como você ficou sabendo desse evento hoje? Então o que você acabou de fazer aqui? Você fez uma pergunta através dessa ocasião da palestra, você simplesmente espera a pessoa responder. Então, esse tipo de abordagem é sempre interessante que você possa fazer uma pergunta, porque aí você fala um pouco, às vezes a pergunta vai ser bem rápida, e você já passa a bola para essa pessoa falar. Uma outra coisa que você pode fazer, né, inclusive, se você estiver nesses ambientes de palestras, esses eventos que tem o crachá, talvez possa ter o nome da pessoa e às vezes até um nome da empresa ou o que a empresa faz, enfim. Então, se você conseguir olhar para o nome da empresa, o que a empresa faz, isso já é também uma possibilidade de algum assunto que você pode utilizar para abordar essa pessoa. E aí, depois que essa pessoa já respondeu ali a sua pergunta, você pode partir para essa terceira dica aqui, que é você se apresentar de uma forma super rápida, só o seu nome e o seu sobrenome. Então, você pode simplesmente, depois que ela responder ali a sua pergunta, você falar mais ou menos assim: nossa, desculpa, acabei não me apresentando aqui. Prazer, eu sou o Alisson Batista e qual que é o seu nome? E aqui a gente já pode ir para a quarta dica, que é pergunte para a pessoa o que ela faz. E não simplesmente só perguntar e ela responde rapidamente, você já se dá por satisfeito. A ideia é que você possa perguntar e perguntar e perguntar para que você de verdade saiba o que a pessoa faz, você se demonstre interessado por aquela pessoa. E essa é uma dica infalível, por quê? Porque as pessoas gostam de falar sobre elas mesmas. E aí, quando você está fazendo essas várias perguntas, você está dando espaço para que essa pessoa possa falar mais e mais sobre ela. E, obviamente, em algum momento, ela vai querer saber também sobre você. E aí ela vai começar a perguntar mais sobre você. Aí sim, você consegue ter esse espaço para você falar. E aí sim, quando essa pessoa perguntar de você, você utiliza a quinta dica, que é se apresentar de forma rápida, mas impactante. Como assim, Alisson? Como eu consigo fazer isso, se apresentar de forma rápida e ao mesmo tempo impactante? Para fazer isso, basta você responder 3 perguntas básicas. Você precisa responder: primeiro, qual que é o seu público? Quem que você ajuda? Segundo, como você ajuda esse público? E terceiro, qual que é a dor que você evita nesse público? Então, nesse momento que a pessoa vai te perguntar o que você faz, você pode simplesmente perguntar algo mais ou menos assim: bom, já que você me perguntou, eu ajudo empresários a conseguirem ter mais faturamento, mais vendas nas suas empresas, evitando assim aquela frustração de ter o seu negócio falido. E por que se apresentar desse jeito, né? Eu me apresentei, eu falei mais ou menos ali o que eu faço, mas não falei o nome da empresa, não falei de verdade qual que é o meu cargo ou qual é a atividade principal da minha empresa. Mas essa é exatamente a intenção. A intenção é que você não mostre tudo de uma vez. Quando você faz essa técnica e fala essas 3 coisas, né? O seu público, como você ajuda esse público e qual que é a dor que você evita nesse público, você traz um elemento para sua fala, que é a curiosidade. Você faz com que a pessoa pergunte: nossa, legal, mas como você faz isso? Então, quando você faz isso, quando você implanta essa curiosidade na pessoa, você está fazendo com que o seu conteúdo seja interessante, porque ela vai querer saber mais sobre o que você está querendo dizer. E aí, obviamente, ela vai perguntar: nossa, mas como você faz isso? Como você ajuda esses empresários? E fazendo isso, você vai poder falar mais aprofundadamente sobre o que você faz, quais são os seus produtos, os seus serviços, enfim. Você vai ter bastante tempo para de verdade falar o que você faz. Então essas são as 5 dicas para você aí abordar pessoas desconhecidas. E fiquei até com uma dúvida aqui. Quando o assunto é comunicação, oratória, persuasão e carisma, o que você mais gostaria de saber?
Comenta aqui que nos próximos vídeos a gente vai poder abordar a sua dúvida. E claro, para você saber que a gente gravou esses vídeos, não deixe de dar o seu like aqui e de se inscrever no nosso canal, porque fazendo isso a plataforma vai entender que você gosta dos nossos conteúdos e vai recomendar os nossos próximos vídeos para você. Espero que tenham gostado das dicas de hoje, abraço e até a próxima.